Tecnologia, Wi-Fi. Boa noite, minha gente. Eu vi os desencarnados. Boa noite, minha gente. Pronto, agora eu vi o retorno. Eu não me lembrei daquela, por falar da história de Tim Maia, né, Eva? Cadê o retorno, né? Que não estava chegando. Mas é uma grande alegria estar aqui, né? Eva falou uma grande verdade. Eu estava muito esperançoso, né, de chegar esse dia de estar aqui novamente com vocês, né, depois desse momento, né, que nós passamos em família. Algumas pessoas sabem do desafio que a gente enfrentou aí o ano passado. Neidinha, né, minha esposa, dá um tchauzinho aí, amor. E graças a Deus, né, estamos aqui muito felizes e gratos a Deus pela superação. Neidinha teve um problema de saúde. E com ela, exatamente. Tinha que ser, né, minha amiga? Agradecer a casa pela oportunidade. Agradecer ao grupo, né? Esse grupo que, assim, eu não sei vocês, mas depois que eu cheguei aqui, melhorou muito a vibração do rapaz aqui, do cidadão, né? Porque a gente envolvido aqui com essas músicas realmente é um bálsamo, né? Um presente para a gente. E a gente que vem aqui ouvir, né, as músicas. E Eva falando, e eu pensando, né? Tudo isso que a gente vive aqui é vida. É vida. Então a gente vem buscar vida, que a gente vem buscar energia. E é isso que a gente leva dessa casa que tanto nos ensina, que tanto nos ajuda, que tanto nos mostra, né, os caminhos que nós precisamos seguir. E por falar em caminho, na noite de hoje, né, a gente vai fazer uma abordagem breve, naturalmente, dada a relevância do assunto, mas essa abordagem ela inicia, na verdade, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, quando Jesus, num diálogo com seus discípulos, ele traz as condições para que a gente possa percorrer o caminho. E ele vai falar justamente a partir do versículo 24 em diante. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa de sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Nesse convite que Jesus deixa para nós, ele o faz em várias etapas. É uma decisão individual. E há uma beleza muito grande, porque há um respeito com o momento que cada um de nós está passando. Todos estamos na mesma condição, embora estejamos em pontos diferentes da jornada. Estando na mesma posição, cada um de nós pode, a cada período, realizar essa reflexão. Aquele que quiser, essa é a primeira proposta, porque é preciso querer, mas a gente já começa a ver que querer não é tudo. Então ele vai trazer a orientação seguinte: renuncie ou negue a si mesmo. Olhe para si, perceba-se. E interessante que olhe para si e não olhe para o outro, que é o que normalmente a gente faz. A gente percebe muito mais fácil o defeito do outro do que o nosso próprio defeito. Não é por acaso que a gente vai perceber Jesus falando a respeito desse assunto, e ele dá um exemplo assim que a gente não tem dificuldade nenhuma de entender. Porque ele vai dizer: por que é que tu percebes a trave, o argueiro, melhor dizendo, no olho do teu irmão, mas não consegues perceber a trave que está no teu olho? E o que é que seria maior, o argueiro ou a trave? A trave. A trave é muito maior do que o argueiro, é um cisco. Um cisco. E a trave é uma barra de madeira imensa.
Então, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome sua cruz. E tem um detalhe: essa cruz, ela não tem nome nem CPF. Ela não é outra pessoa. Que às vezes a gente até se refere assim, né, de uma maneira anticaridosa. Vocês já ouviram alguém dizendo assim, porque aquela cruz que Deus botou na minha vida... Já ouviram alguém usar essa expressão? Se referindo a uma terceira pessoa. Ela não está falando dela. Ela está falando de uma terceira pessoa. Aquela cruz que Deus botou no meu caminho. E eu lembro de uma história que é contada, que Raul Teixeira conta, né, numa das suas palestras, de uma senhora que ela chega para conversar com ele, naqueles atendimentos que aconteciam, né, lá em Niterói. Quando terminou a palestra e ela chegou onde ele estava e ela conversou, e aí falou, reclamou do marido, né, claro. E reclamou. E Raul ouviu pacientemente. E aí, ao final, ela disse: Raul, pergunte a seu guia espiritual se eu ainda vou precisar reencarnar com ele. E Raul achou uma proposta muito estranha, né? Mas, de qualquer forma, cada um pede o que lhe convém. Dali a uma semana depois, a mulher estava. E, na fila, terminou a palestra, e ela aguardando para falar com Raul. O espírito Camilo se apresenta, fala para Raul algumas palavras, e chega então o momento da mulher voltar a conversar com ele. E ela fala de quem? Do marido. Continua reclamando do marido. E quando ela termina de reclamar, ela diz: sim, e Camilo? A intimidade já, né? E Camilo lhe disse alguma coisa? Aí Raul disse: Camilo apareceu e me disse que a senhora não precisa mais reencarnar com ele. A mulher sorriu e foi embora. Uma semana depois, adivinha quem estava lá? A mulher. Terminou a palestra, foi de novo falar com Raul. Ela chegou onde ele estava, ela cochichou no ouvido de Raul. Disse: mas Raul, realmente eu não preciso mais reencarnar com ele, não? E Raul disse: por quê? Disse: porque eu acho que eu queria continuar reencarnando com ele. E aí a gente vai parar para pensar no que a gente pede e nas circunstâncias de vida que a gente vive. Por quê? A cruz, na verdade, não é a pessoa que se encontra do nosso lado. A cruz é aquilo que nós precisamos levar adiante, cujo nome pode ser expresso como compromisso, como dever, como responsabilidade. São as nossas tarefas que nós precisamos levar adiante. Eu tomei um susto quando li o tema sobre o dever de o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando eu li, com olhos de ler, pela primeira vez, eu tomei um susto porque eu disse: mas isso não estava aqui. Esse tema, isso foi inserido agora. Mas na verdade já estava lá no livro. Eu é que tinha passado sem ter dado a devida atenção. O dever, o cumprimento das nossas responsabilidades. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me no caminho, na jornada. Porque a cada um vai ser dado segundo as suas obras. E analisando essa perspectiva do segundo as suas obras, pensando, né, de que forma a gente poderia trazer, a partir da própria proposta que Jesus nos apresenta, há uma parábola que ele nos conta no mesmo Evangelho de Mateus, um pouco mais adiante, no capítulo 21. Uma parábola bem curtinha, mas que ajuda a gente a refletir justamente em cima desse aspecto, a cada um segundo as suas obras, que é a parábola dos 2 filhos. E essa parábola, ela é apresentada numa condição muito interessante, porque todas as mensagens, todos os ensinamentos de Jesus, eles chegam por algum motivo. E o que é que acontece exatamente naquele instante? Conta-nos o evangelista, no caso Mateus capítulo 21, versículos de 23 a 32.
Jesus, chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, as autoridades religiosas da época. As pessoas mais importantes que existiam naquela relação do povo com Deus. Eram os emissários de Deus, segundo aquele entendimento vigente. E a pergunta que eles fazem para Jesus é muito interessante. Com que autoridade tu fazes o que tu fazes? E quem te deu essa autoridade? Jesus ouve a pergunta, e como em toda circunstância ele conhecia o que ia no coração das pessoas, e é importante que a gente lembre disso, porque quando a pergunta era feita com sinceridade, ele respondia. Mas quando a pergunta era feita com segundas intenções, ele encontrava uma forma de devolver aquela situação para a pessoa que a apresentou para ele. E então a narrativa segue dizendo que Jesus coloca: eu também vos perguntarei uma coisa. E olha como é interessante. Eles trazem uma pergunta e Jesus devolve com uma outra pergunta. Se vocês me disserem, eu vou dizer com que autoridade eu faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Uma pergunta bem objetiva, para que eles pudessem responder. Se eles respondessem, Jesus também responderia. Essa era a condição. E aí acontece um fenômeno. Eles pensavam entre si, e nesse pensamento eles diziam: se nós dissermos do céu, ele nos dirá, então por que vocês não acreditaram nele? E se nós dissermos que era dos homens, nós tememos o povo, porque todos consideram João já como um profeta. João Batista, no caso. E respondendo a Jesus, sabe para que eles disseram? Nós não sabemos. Um comportamento bem característico que hoje a gente não adota, né? Ninguém adota mais esse tipo de comportamento. Isso é só naquela época de Jesus, da gente querer dizer uma coisa e dizer outra. E aí Jesus então encerra a questão dizendo: pois eu também não vou dizer com que autoridade eu faço estas coisas. Mas que vos parece? E aí vem a parábola. A parábola ela é bem simples, do ponto de vista do contexto, do conteúdo. Porque ele vai dizer: um homem tinha 2 filhos. Chegou para o primeiro filho, e vocês vão me ajudar, tá? E disse: filho, tu vais trabalhar na minha vinha. O primeiro disse: não quero. Mas depois se arrependeu e foi. E ele chegou para o segundo filho e disse o quê? A mesma coisa. Filho, tu hoje vais trabalhar na minha vinha. E o segundo filho disse: irei, Senhor. Mas não foi. E aí a pergunta que ele apresenta para aqueles mesmos que vinham interrogá-lo é: qual dos dois fez a vontade do seu Senhor? O primeiro ou o segundo filho? O que é que vocês acham? Hã? Vocês ouviram? Hã? Vocês ouviram a parábola, não ouviram? Quer que eu repita? Ele chegou para o primeiro e disse o quê? Filho, vais trabalhar na minha vinha. O filho disse o quê? Não vou. E depois? Se arrepende e vai. E ele chega para o segundo e diz: filho, vais trabalhar hoje na minha vinha. O segundo diz o quê? Vou. E depois? Não vai. Qual foi o que fez a vontade do pai? Hã? Ah, tá. O primeiro. Então, percebe a importância dessa perspectiva quando a gente compreende Jesus dizer: a cada um segundo as suas obras. Não é o que a gente fala, mas sim o que a gente faz. E tem muita diferença. Só que aí vem o ensinamento mais forte dessa passagem. Porque aí é onde ele vai dizer: em verdade vos digo que os publicanos, os cobradores de impostos, aquelas pessoas de má vida, que ninguém queria estar nem perto, que quando Jesus chega em casa de Zaqueu, eles olham para Jesus e comentam entre si, na maledicência:
Se ele soubesse quem era esse daí, ele nem entrava nessa casa. Na casa de Zaqueu, um publicano, cobrador, e é chefe dos cobradores de impostos. Imagine, ser publicano já era, imagine ser o chefe dos publicanos. Imagine. E então, ele vai dizer: eu vos digo em verdade que os publicanos, e o que vem a seguir é mais forte ainda, as meretrizes entrarão adiante de vós no reino dos céus. Entrarão primeiro no reino dos céus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e vós não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Essa mensagem, ela nos traz muitos ensinamentos. Muitos. E é lógico que, muito longe de mim querer trabalhar no tempo que nos resta a abordagem, mas vamos fazer aqui algumas considerações em torno desse assunto. Vejamos. Interessante a gente perceber a autoridade que foi questionada de Jesus. Com que autoridade Jesus fazia o que ele fazia? Vamos lembrar aqui de algumas situações. Jesus cura inúmeros. Jesus permite que um cego de nascença enxergue, coisa que ainda hoje a nossa medicina não conseguiu fazer. Jesus está lá no barco, conta os apóstolos, né, que está dormindo, e veio a tempestade no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, apesar de não ser um oceano, mas ele era de dimensões, ainda, né, de dimensões consideráveis. E o barco estava lá no meio do mar e veio uma tempestade. E o barco começou a balançar e aí os discípulos começaram a se aperrear. Nós vamos afundar, nós vamos morrer, nós vamos afundar. E Jesus estava fazendo o que na hora? Dormindo. E chegaram para Jesus: Senhor, estamos perecendo. Aí ele se levanta, olha para o vento, ordena que os ventos parem. E o que é que aconteceu? Os ventos pararam. Os ventos pararam. A tempestade acabou. E aí os discípulos se olham um para o outro. Esse meu amigo, quem é esse homem que até os ventos lhe obedecem? Que homem é esse? Que manda nos ventos. E tem uma outra que eu acho também, essa pessoalmente eu acho muito interessante. Pedro vem andando e aparecem os publicanos. Olha os publicanos aí de novo. Teu mestre não paga o imposto? Aí Pedro, sendo Pedro, né? Paga. Só um detalhe, né? Não tinha dinheiro naquela hora. E Pedro vai embora. Lá na frente ele encontra com Jesus. Jesus não estava na hora dessa conversa. E Jesus pergunta a ele: Simão, o que te parece? É justo cobrar um imposto do filho do homem? Aí ele diz: não, Senhor. Ele disse: mas para que não escandalizemos, pega a tua rede e vai ao mar e lança a rede. Quando tu puxares a rede, olha só, do primeiro peixe que tu pegares, abre a boca dele e tira uma moeda. Pega essa moeda e vai pagar o imposto por mim e por ti. Olha só. Jesus ainda disse a Pedro: paga o meu imposto e o teu. E aí eu fico imaginando a confiança de Pedro ao fazer todo esse processo. Pedro vai lá e acontece exatamente isso. E aí eu fico me perguntando, né, naqueles questionamentos que não tem fim. Que mecânica é essa que existe, que a gente não entende ainda hoje? Mas existe. E por que Jesus sabia? Porque Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. É por isso que ele fazia o que ele fazia. É por isso que ele passou 3 anos só conosco. E desses 3 anos, nós estamos aqui 2000 anos falando sobre ele. Sobre seus ensinamentos. Na dificuldade ainda hoje de viver aquilo que ele nos orientou, porque ele mesmo nos disse que não seria suficiente só falar.
É imprescindível que a gente se esforce pelo fazer. Só que quando a gente vai por fazer, a gente se depara com algumas passagens tão interessantes, né? Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. E a gente fica ali, né? Como é que eu vou orar por quem está me caluniando? A gente começa a fazer medições na nossa intimidade. E esse choque que vai acontecendo e que precisa acontecer para ir limando essa casca grossa que nós ainda trazemos. Para que a gente vá se depurando, para que a gente vá se percebendo, para que a gente vá gastando tempo com o que realmente vale a pena, para termos uma vida melhor do que nós temos atualmente. O nosso principal compromisso não é sermos melhores do que ninguém, é sermos melhores do que já somos. É preciso vencer o homem bruto que ainda, homem enquanto ser humano, embrutecido que ainda existe dentro de cada um de nós. E esse é um desafio que sim, faz muito valer a pena e que dá muito sentido para a nossa vida. E a proposta segue, quando ele vai levar para o contexto da parábola. E Jesus, na condição de guia espiritual do planeta, vou abrir só um parênteses aqui para explicar uma questão para a gente, que muitos já sabem aqui também, claro. Ele sendo governador espiritual, ele recebe o projeto divino. De quem? De Deus. Segundo a ciência, a Terra tem aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões de anos. 4 bilhões e 600 milhões de anos. Se Jesus é o governador espiritual da Terra, e ele foi quem concebeu todo esse projeto, então significa que Jesus já é um espírito puro há 4 bilhões e 600 milhões de anos. 4 bilhões e 600 milhões de anos. E onde é que a gente vai encontrar? Será que ele fala sobre isso? Será que ele faz alguma referência? No Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 5, ele diz assim: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso é Jesus falando. Antes que o mundo existisse. Então é por isso que ele fez o que fez. E detalhe, o que ele fez conosco foi muito pouco do que ele tinha capacidade de fazer. Só que para a gente foi muito, porque ainda hoje a gente não conseguiu viver em essência a sua proposta de vida. Segue a parábola. Chega para o primeiro filho: Filho, vais trabalhar hoje na minha vinha. Qual foi a resposta do filho? O que é que ele usou nesse momento? O seu livre-arbítrio, que todos nós temos e que é respeitado por Deus. Todos nós temos a liberdade de escolha. Todos nós podemos ir pelo caminho que nos convém. Mas é importante que a gente reflita, e eu comecei a pesquisar em O Livro dos Espíritos, a expressão livre-arbítrio. Tem 70 menções ao livre-arbítrio. Só por curiosidade. Eu parei na terceira. Porque as 3 que eu li já eram tão impactantes e tão importantes que eu digo que eu não vou avançar, porque senão vai ser a palestra sobre o livre-arbítrio. Vale a pena a gente pesquisar. E o que é que a gente pode trazer em relação ao livre-arbítrio? Na questão 122, num trecho de resposta que os espíritos superiores trazem para a gente, eles dizem assim: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. A consciência de si mesmo. Sou eu me autoavaliando. Sou eu percebendo como eu funciono. Sou eu analisando a minha conduta. Sou eu dando um balanço moral de como foi o meu dia, o meu mês
E como a gente está em janeiro, é muito importante também que a gente olhe para o ano, dando um balanço existencial 2023 e renovando os compromissos para 2024. E aqui eu evoco o espírito Joana de Ângeles, que eu não conheço outro espírito que fale mais em metas espirituais do que Joana de Ângeles. Quais são as suas metas existenciais? Ela nos perguntando, e eu, como assim? Metas. Quais são as metas existenciais que eu tenho para este ano? Para que ao término deste ano eu possa olhar para trás e dizer, não foi o que eu queria, mas eu avancei. Porque a gente normalmente se cobra muito, né? A gente se cobra e se cobra e se cobra. E é importante que a gente se cobre. Porque o primeiro filho vive exatamente essa relação. A primeira resposta que ele dá usando o livre-arbítrio é, não vou, não quero. E a proposta que o pai faz para ele é uma proposta muito clara. Filho, vais trabalhar hoje na minha vinha. Primeira reflexão que o pai faz é trabalho. Os espíritos nos dizem que trabalho é toda ocupação útil, independentemente de ser remunerada ou não. Toda ocupação útil é trabalho. Nos menores gestos, e eu lembro de uma frase interessante, eu me lembrei disso agora. Casa de vó é lugar bom? Vocês gostam? Lá em casa era difícil, assim, era concorrência desleal. Quando chegava por meninos, quando eles eram pequenos, vocês querem ir para a casa da avó de vocês ou ficar aqui? A casa de vovó, né? Aí quando chegava na casa da avó, tinha uma placa escrita assim, em casa de vô e vó, tudo pode. Então, já está explicado, né? Só que na casa da minha avó tinha um quadro, a mãe do meu pai, na cozinha. E eu olhava para aquele quadro e eu não entendia o que estava escrito ali. Um certo dia alguém tirou o quadro desapareceu, não sei que fim levou. Mas a frase ficou na minha mente. E depois de um tempo, refletindo, eu comecei a entender o que é que tinha naquela proposta. Porque lá estava escrito assim, nada do que é feito com amor é pequeno. Nada do que é feito com amor é pequeno. Tudo é trabalho, tudo é construção. Quando a gente coloca o sentimento no que a gente está fazendo. Quando a gente coloca o sentimento onde a gente se encontra. No meu trabalho remunerado, mas também no trabalho que não é remunerado. Dá para a gente ter uma ideia do sentimento que é colocado aqui nesse trabalho? No grupo Infinito Bem? Dá para a gente ter uma ideia do sentimento que é colocado na hora que Eva nos pede para a gente pensar, para que não sejamos preconceituosos? A gente pode fazer muitas reflexões em torno do trabalho. Mas eu tive uma experiência muito interessante nesse aspecto. E eu peço licença a vocês para contar. Depois de quase 30 anos de jornada, de trabalho remunerado, chegou o momento em que eu decidi encerrar a carreira na empresa onde eu me encontrava. E saí, aposentado não pelo INSS, mas pelo plano de previdência privada. E aí passei a conviver mais em casa, no dia a dia. E eu não sei na casa de vocês, mas lá em casa tem um dia na semana que existe um movimento chamado faxina. E meu primeiro contato com a faxina, depois de quase 30 anos de ausência, inclusive isso era motivo até de uma certa gozação por parte dos meus filhos, porque eles diziam que eu fugia dia de faxina. Na verdade, eu só passava 20 minutos do horário do almoço, que era quando eu saía do trabalho, pegava eles na escola, voltava para casa e tinha 20 minutos para poder comer e voltar para o trabalho. Quando eu chegava em casa, a casa estava daquele jeito que vocês podem imaginar. Mas nunca deixou de ter o almoço pronto. Porque aquela jovem senhora que está ali sempre se empenhou para que isso nunca aconteceu.
nesses 30 anos que temos de casamento, que eu já propus a ela a renovação por mais 30, pelo menos, né? E aí, chegou primeiro dia de faxina. E eu comecei a fazer a faxina dividindo as tarefas com ela. Quando terminou, mais ou menos umas 3 horas da tarde, eu olhei para ela e a pergunta que eu tinha que fazer: como é que você conseguia fazer tudo isso sozinha? Aí eu disse: por quê? Eu disse: porque eu estou aqui, só o perispírito. Eu estava moído, doía do cabelo à ponta do pé, ao dedão do pé. E sabe o que ela me respondeu? Isso, Neto, é interessante. Porque quando eu chego nos lugares, que eu vou olhar para as pessoas, e quando vai fazer um cadastro, a pessoa olha para mim e diz: trabalha? E quantas vezes a pessoa coloca lá no... né? Não trabalha. Por quê? Porque é dona de casa. E ali eu comecei a refletir. Ainda hoje eu reflito com relação a isso. Porque é um desafio. Mas a gente só sabe quando vive as experiências. E essa experiência em casa, ainda hoje ela me ensina a trabalhar com relação aos meus sentimentos, a trabalhar com relação à minha postura, a trabalhar para que eu possa entender que tudo que a gente faz, tudo, até no dia de faxina, porque nem todo dia é igual. Tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente não acorda bem. Não sei vocês, né? Acho que não, né? Tem dia que a gente acorda, né, mal-humorado, olha, o que foi? Não sei, né? Não estou bem. Sabe lá Deus por onde é que a gente andou, né? Durante a noite. Mas isso é importante para a gente poder se perceber. Mesmo na hora da raiva, quando essa raiva está ali agindo em nós, para que a gente possa parar, pensar e decidir fazer um processo de modificação. Compreendendo que quando eu estou bem, muito bem, e todos nós aqui temos essa referência, quando a gente se desarmoniza, o processo é rápido ou é devagar? É ligeirinho, né? Já tem até a expressão assim, né? Aí eu me percebi que eu não estou bem. Eu estava bem, me desequilibrei, não estou bem mais. Agora eu vou fazer o caminho de volta. Como é que é o processo? É rápido? É lento. Porque é o nosso normal. E não tem nenhum problema nisso. A questão é que a gente precisa se reconhecer. A gente precisa se reconhecer. Daí a importância do pai ter proposto: filho, vais trabalhar quando? Quando é a proposta? É amanhã? É hoje. Porque é no hoje que tudo acontece. Nada acontece no amanhã. Ah, mas nós teremos amanhã. Sim. Encarnados ou desencarnados. Todos nós teremos um amanhã. Mas no amanhã nada vai acontecer, a não ser que a gente se decida a tomar a atitude e fazer o que é necessário. E tomar as decisões que são as mais acertadas. Trazermos para o hoje as angústias que a gente projeta para o amanhã. Os anseios que a gente traz conosco para o amanhã. É ter a coragem de não viver esperando algo que nunca chega. Trazer a nossa atenção para o momento presente. É conseguir trazer o nosso foco para, de fato, onde tudo pode e precisa acontecer. Por isso que a proposta é essa: filho, hoje vais trabalhar na minha vinha. E o comportamento do primeiro filho, caminhando para o final da nossa fala, é muito interessante como ensinamento. É por isso que nada do que Jesus fala fica perdido, fica solto. Nada, absolutamente nada. Porque ele diz: eu não quero, usando o seu livre-arbítrio. Mas depois ele passa para o estado espiritual. Pergunta inteligente, mais uma.
Os espíritos respondem no estado espiritual. Mas, tem um mas, também pode acontecer no estado corporal. Mas tem um quando. Quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Então significa dizer que todos nós temos a possibilidade de usar o arrependimento para que a gente se reposicione. Quando a gente procura compreender a diferença entre o bem e o mal. Então, para que isso aconteça, a gente precisa investir tempo para a gente pensar. É por isso que a gente vai ler lá na questão 919A, em O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho dizendo, dentre muitas passagens oportuníssimas, que a resposta da 919A é maravilhosa, mas tem um trecho que eu trago para dividir com vocês, em que ele vai dizer assim: estudai as vossas imperfeições. Não é observai, não é percebei, é estudai. Estudai as vossas imperfeições. Formulai inúmeras questões de vós para convosco, e não temais multiplicá-las. É uma proposta excepcional, para a gente conseguir tirar esse tempo que é necessário. Porque, muito provavelmente, esse filho viveu todo esse processo. Mas o mais importante é que ele não ficou parado no arrependimento. Porque do arrependimento, o próximo passo que vai acontecer com ele vai ser a culpa. A culpa. Ah, mas ele poderia transitar pela culpa? Claro. Era normal? Claro. E ele transita pela culpa, mas ele segue em frente. No livro, deixa eu pegar aqui o de Joana, Momentos de Saúde e de Consciência, no capítulo 6, intitulado Culpa e Consciência. O espírito Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Franco, nos diz o seguinte: quem se detém nas sombrias paisagens da culpa ainda não descobriu a consciência da própria responsabilidade perante a vida. Eu vou ler de novo para a gente pensar. Quem se detém nas sombrias paisagens da culpa, ou seja, quem permanece na culpa, ainda não descobriu a consciência da própria responsabilidade perante a vida, negando-se a bênção da libertação. E aí uma outra fala dela, muito forte também, logo a seguir, é: quem cultiva a culpa não deseja libertar-se. Quem cultiva a culpa não deseja libertar-se. Então, se a culpa bate à nossa porta mental, a nossa consciência, o papel que nos cabe é aceitar, se devido, e mudar a nossa postura. É no esforço que a gente precisa ter. E aí alguém poderia perguntar: mas e se a pessoa a quem eu causei o mal não estiver mais aqui? Pode se encontrar numa situação como essa. Aí o espírito Joana de Ângeles responde, no mesmo capítulo do livro Momentos de Saúde e Consciência: a soma das tuas ações quitará o débito moral que contraíste perante a divina consciência. Porque o mais importante não é a quem se fez o bem ou o mal, e sim a ação em si mesma em relação à harmonia universal. Se alguém a quem eu causei o mal não está mais aqui encarnado, eu posso pedir perdão. Eu posso pedir para me encontrar com esse ser no mundo espiritual e pedir perdão, fazendo a minha parte nesse contexto, cumprindo com as minhas responsabilidades. Mas, principalmente, eu posso fazer o bem às pessoas que cruzarem o meu caminho, em circunstâncias semelhantes. Porque o que ela diz aqui é que não importa a quem a gente fez o bem ou o mal, mas sim o que a gente está oferecendo às pessoas que convivem conosco. E a forma legítima que temos de pedir perdão, se alguém não se encontra mais aqui conosco encarnado, e nós reconhecemos que erramos, é procurar
reconstruir em oportunidades semelhantes, fazendo bem a outras pessoas que eventualmente atravessem o nosso caminho. Mas é essa a proposta, porque a cada um vai ser dado segundo as suas obras. Porque para que a gente siga, é importante que a gente possa refletir nessa proposta de Jesus, quando ele vem dizer: aquele que quiser seguir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É a jornada que todos nós precisamos empreender, nesse caminho silencioso que a vida nos acena, para que a gente aproveite cada dia de oportunidade, para que a gente possa fazer uma análise das escolhas que estamos realizando e que a gente encontre forças em nós mesmos, a partir das bênçãos de Deus, através da oração, para podermos trabalhar em cada um de nós, nas necessidades tão diferentes que temos uns dos outros. Mas como é importante que a gente saiba quais são os pontos chaves das nossas existências. Quais são os pontos fracos que cada um de nós traz, para que a gente possa, nesse esforço, realizar esse exercício de superação. E não esperemos, porque o tempo passa. O tempo é o Senhor dos nossos destinos. E passando o tempo, a gente precisa aproveitar as oportunidades. Porque conta-se por aí que a fila para reencarnar está grande. E se a fila está grande, a gente pode fazer uma reflexão, né? Com a oportunidade que temos com a bênção do conhecimento espírita, que por si só não resolve. O problema não é conhecer. Conhecer todos nós, de uma forma ou de outra, já conhecemos. Porque essa pode ser a nossa primeira encarnação enquanto espíritas. É possível, para quem se reconhece como espírita, mas essa, muito provavelmente, não é a nossa primeira encarnação do contato com a proposta do Cristo. Então, o perdoai 70 vezes 7 vezes já ecoa em nossos espíritos há muito tempo. Amai ao teu próximo como a ti mesmo. Se alguém te obriga a caminhar 1000 passos, caminha com ele 2000. Ao que te pede a capa, dá-lhe também a túnica. Não fiquemos esperando. Façamos a nossa parte. Se alguém não quiser vir conosco naquele primeiro momento, que possamos dar o primeiro passo. Como nos diz o poeta Luiz Oswaldo Santiago, na sua mensagem chamada Vanguarda, quando ele nos convida a uma reflexão muito bonita, dizendo: quem vai na frente não tem caminhos, cai no buraco, pisa no espinho. Pés machucados, olhar dolente, mãos calejadas quem vai na frente. Quem vai na frente não tem estrada, em plena mata abre picada, cavando a terra joga a semente, não colhe flores quem vai na frente. Quem vai na frente não tem asfalto, não tem conforto, só sobressalto, planta e não colhe, luta e não vence, sofre e não canta quem vai na frente. Mas abre estradas, planta caminhos, buracos tapa, arranca espinhos e deixa as flores quem sempre faz, feliz e alegre quem vem atrás. Que Deus nos abençoe em sua misericórdia. Muito obrigado.